a Deus, motivo de alegria, nós estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, né? Aleluia, Senhor, Tu és grande, Deus. Culto da família, culto das crianças. Hoje eu não trouxe minhas duas crianças porque o pai deles inventou de ir para Alexânia, que tinha uma festa lá, e ele encasquetou que ia levar esses meninos. Eu falei, amém, vai, em nome de Jesus, né? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no tema, né? No tema da campanha, Mateus 26, versículo 40. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Versículo 40 e 41, amém? Uma bênção essa campanha, irmãos. Deus tem falado muito. Essa semana que eu fui lendo, hoje mesmo eu fui ler aqui, revisar, dar uma olhada assim. Deus falou muito comigo através desse capítulo aqui. Essa palavra é uma palavra muito abençoada. Todos acharam? Vamos ler. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito abençoada. É uma palavra que serve para mim, serve para você, vai servir para todos nós. Amém? E é uma palavra que Deus vem ministrando, né? É bênção de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa palavra vai falar, né? Ali Jesus estava no Getsêmani, né? Estava próximo de ser crucificado, né? E ele pedia que os discípulos orassem com ele, e ele ia orar. E quando voltava, os discípulos estavam todos desapercebidos, adormecidos, né? E ali eu vejo que eles estavam em um sono espiritual, né? A carne deles já estavam vencendo o espírito dele. Eles estavam em um sono espiritual, né? E Jesus vai falar, Jesus chama Pedro e Tiago para orarem com ele, mas eles adormecem, né? Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, e assim é na nossa vida. Muitas vezes Jesus está às portas batendo, Jesus está nos chamando e nós estamos adormecidos. Muitas vezes nós não estamos apercebidos à palavra do Senhor. Deus tem falado muito conosco. Se a gente for parar para pensar e parar para olhar as palavras que vêm sendo ministradas de um tempo para cá aqui na igreja, Deus tem chamado a nossa atenção para que nós despertássemos, para que nós venhamos despertar diante da presença do Senhor, né? Lá em Gálatas 5,16 vai falar, se os irmãos quiserem abrir, eu vou falando alguns versículos e vou abrindo. Os irmãos tenham paciência comigo hoje, amém? Me ajudem. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Tu és grande, Jesus. Gálatas 5,16 vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Né? Irmãos, é muito difícil a gente servir a Deus. É muito difícil a gente ter uma posição diante do Senhor. Mas a gente tem que lutar, a gente tem que perseverar. Não é fácil. Não é fácil a gente lutar contra a nossa carne. Essa semana mesmo, esses dias que meu irmão está aí trabalhando ali comigo, me ajudando, eu estou numa luta tremenda contra a carne. O menino é o tempo todo com as músicas no meu ouvido, uma música que sem fim, quando chega lá em casa, as músicas estão no meu ouvido, e eu estou na luta. Quantas vezes a gente tem que lutar contra a carne nas madrugadas, a gente entra em um propósito, e às vezes a gente não consegue acordar, é uma luta, o despertador desperta e você não consegue levantar, muitas vezes você tem que fazer uma oração, muitas vezes a gente pensa assim, vou orar aqui 5 minutinhos, e você não consegue orar nem uns 5 minutos, porque a carne não deixa, o inimigo vem colocando obstáculos nas nossas vidas, é uma coisa, é outra, e se a gente não vigiar, se a gente não perseverar, quando a gente vê o dia passou, a gente não tirou 1 minuto do nosso tempo para falar com Deus, e nós ficamos ali perdidos, desapercebidos, né? Nessa luta constante, é muito difícil, irmãos. A nossa
nossa carne, ela não vai buscar. A nossa carne não vai querer que nós venhamos acordar de madrugada. A nossa carne não vai querer que nós entramos em um propósito de jejum, seja ele de 7 dias, 5 dias, 2 dias, 21 dias. É um confronto muito grande, né? A carne, ela quer conforto. Ela busca comodidade e o Espírito não. O Espírito quer que a gente vá além. O Espírito quer que a gente ultrapasse as dificuldades, que a gente vença as dificuldades. E a carne não. É uma luta muito constante, né? A palavra do Senhor vai falar, né? Nós temos alguns exemplos na Bíblia que são os exemplos que pessoas que perderam, né? Que deixaram a carne vencer o seu espírito. Pedro, ele é um dos nossos exemplos que nós temos. Aqui na palavra vai dizer mesmo. Pedro era um homem muito confiante, ele tinha uma autoconfiança muito grande, né? E aqui no 33, no versículo 26 mesmo vai dizer: mas Pedro respondendo, disse-lhe ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. E Pedro se escandalizou, ele negou Jesus. Logo após de falar isso, e assim é na nossa vida se nós não vigiarmos. Muitas vezes a gente coloca um propósito, fala que vamos fazer, temos uma convicção, e quando menos esperando, nós já desistimos daquilo ali. Às vezes nós começamos a orar, a entrar em busca do Senhor por algo, e não acontece, nós desistimos, nós não buscamos mais, nós não perseveramos, né? Pedro é um desses exemplos. Ele falou que estaria com Jesus. Quantas vezes nós prometemos coisas para Deus? Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir essa porta de emprego, eu vou ser o dizimista fiel da igreja. Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou te buscar todos os dias pela manhã. Senhor, se o Senhor fazer isso por mim, aonde eu for, eu vou falar do teu nome, eu vou pregar a tua palavra, e a gente se esquece. Quando passa horas, minutos, dias, nós já se esquecemos das promessas que nós fizemos a Deus, e Deus não, Ele não se esquece das promessas que fez a nós. Ele não se esquece, antes mesmo de nós pensarmos de ter algo, foi Deus que colocou, Ele já sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida, né? Nós também temos Davi, temos Saul, nós também temos um exemplo de pessoas da Bíblia que perderam, né? Que deixaram ser vencidos pela carne, Eva e Adão. Eva se deixou ser levada pela cobra, pela serpente, e foi vencida, comeu do fruto que não era para ela comer, né? E isso é uma coisa muito tremenda. Muitas vezes a gente tem que vigiar, e Adão, coitado, não sei se ele é coitado, né? Mas ele foi influenciado por Eva. Ele caiu no mesmo caminho que Eva, né? E muitas vezes é assim na nossa vida. Se a gente não perseverar, se a gente não tiver vigilância, nós nos deixamos ser levados por amizades, ou até mesmo por seu esposo, por seu irmão, por pessoas que estão na nossa convivência, né? Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, perdemos os nossos propósitos por causa de pequenas coisas. Muitas vezes a gente está num ambiente, num lugar, porque o irmão é radical, porque o irmão está fazendo isso, você fica meio acuado e você quer fazer também. Ou às vezes você nem quer, mas você se deixa levar quando você vê se já está fazendo o que não era para você fazer. Então a gente tem que andar em tremenda vigilância. É vigiar, gente, vigiar o tempo inteiro, né? Adão, ele foi junto com Eva, comeu do fruto, não teve vigilância, porque foi influenciado, né? E nos dias de hoje nós temos que escolher se nós vamos ser influenciados ou nós vamos ser influenciadores. E eu pergunto para a igreja, o que a igreja tem feito? Você tem influenciado as pessoas à sua volta? Como você tem sido exemplo? Como você tem influenciado as pessoas? Você tem influenciado as pessoas a serem como você? Você é uma pessoa que você se olha no espelho e você se compra? Você é uma pessoa que você se olha no espelho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui, eu sou o teu servo, eu estou aqui para te servir verdadeiramente, o Senhor pode me examinar, não há pecado em mim. Eu sei que nós somos pecadores, mas nós temos que ter a mínima decência de falar que nós somos servos do Senhor. Nós temos que ser influenciadores da palavra de Deus. Nós somos o sal dessa terra, igreja. Aonde nós passarmos, as pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo de Deus em nós. Hoje em dia, o que falta aí no mundo é brilho do Espírito Santo de Deus. A gente vê vaidade, a gente vê arrogância, prepotência dentro da casa do Senhor, disputa, mas a gente não vê o brilho do Espírito Santo de Deus mais. A gente não vê pessoas que influenciam. Quantas pessoas entram em igrejas, aí eu mesmo já entrei em igrejas, que saí de lá foi pior do que eu entrei. Triste, amargurada, quase morta, porque a gente vai começando a olhar e as pessoas não estão preocupadas mais com isso. As pessoas não estão preocupadas mais em ser espelho.
em ser um servo de Deus por excelência, em servir a Deus verdadeiramente. As pessoas têm se preocupado só em estar em altares, em ter posições, e Deus não está se agradando, igreja. Deus não está se agradando, não é tempo mais da gente estar buscando posição dentro de igreja, não é tempo mais da gente estar querendo ser soberbo, da gente estar querendo ser arrogante, não é tempo mais, é tempo de nós sermos exemplos, é tempo de nós buscarmos a Deus. O tanto que esse ano passou rápido, nós já estamos em outubro, o final do ano está bem aí, os dias estão abreviados, os dias estão passando muito rápido, nós não temos tempo mais. O tempo está findando para nós. E a gente tem que começar a buscar a Deus mais, cada dia mais e mais. A nossa família está padecendo aí, ó. A nossa família está padecendo. Se a gente for olhar, eu mesmo na minha família tem muitos padecendo. Mas tem muitos também que estão sendo alcançados pela glória do Senhor. Tem muitos que olhavam, as pessoas olhavam e não diziam nada. Terça-feira eu dei aqui o testemunho sobre a minha irmã, que a gente olhava para ela, não dava nada, estava afundada no mundo das drogas, perdida, e Deus alcançou ela. Ela me ligou e falou assim: irmã, através das suas orações, eu sei que não foi só eu que orei por ela, não, eu sei que tinha muitas outras pessoas, mas ela foi para mim, através das suas orações, o Senhor me alcançou. Hoje ela está sendo líder da consagração da igreja dela. Hoje pela manhã eu liguei para ela, 8 horas da manhã, ela não me atendeu. Quando foi umas 8 e pouco, ela me atendeu. Eu falei: mulher, tu estava onde? Ela falou assim: eu estava evangelizando. Eu falei: mas a igreja? Ela: não, sozinha. Porque está com sede, tem sede. Ela foi alcançada pela graça do Senhor. Através da minha vida ela foi alcançada. Agora ela está colocando minha mãe para orar também junto com ela. Vai para a consagração, leva minha mãe. Hoje foi evangelizar, fica no pé da minha mãe. Minha mãe estava até reclamando para mim hoje. Indiara, toda hora quer que eu vou para a consagração? Eu não tenho o que fazer, não tenho que estar em consagração toda hora. Não, eu falei: mulher, você vigia. Então é isso, né? Nós temos que ser influenciadores da palavra de Deus. Influenciadores que as pessoas venham ter sede, ver os milagres de Deus na nossa vida, ver Deus sobre a nossa vida, as coisas vão acontecendo. Não falo não só sobre a prosperidade, sobre as portas abertas, mas o nosso eu. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos espírito de humildade, nós temos espírito de mansidão. As pessoas olham para a gente e falam: quem era você antes e quem é você agora? Porque vem Deus na nossa vida, e é isso. Nós temos que perseverar cada dia mais e mais na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és grande, Deus. Glória a Deus. Lá em Romanos 5,12 vai dizer, vou abrir aqui, igreja. Paciência comigo, está tudo caindo aqui, mas Jesus quer falar aqui nessa noite. Glória a Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui vai falar de Adão e Eva. Foi por conta dele que nós passamos por tudo, que a gente tem esse pecado hoje. Por causa de um que não vigiou, todos os outros pagaram o preço. E assim é dentro da nossa igreja, assim é dentro da nossa casa. Se a gente não tiver vigilância, muitas vezes a gente faz escolhas erradas e toda a nossa família paga o preço. Porque muitas vezes a gente pensa que a mão do Senhor está sobre nós, que a mão do Senhor vai pesar só sobre nós, mas toda a nossa parentela, toda a nossa família, o nosso esposo, os nossos filhos, pagam o preço junto conosco. Então, por isso, igreja, que nós temos que vigiar. Não é justo outra pessoa, é justo o seu filho pagar o preço por causa de você? Quantos testemunhos você já escutou aí de pessoas que Deus chama, que Deus fala para voltar para a igreja, e a pessoa fica desobedecendo, a pessoa não quer voltar? Quando pensa que não, Deus coloca o filho lá enfermo, Deus leva a vida do filho, aí a pessoa corre e vai direto para os pés do Senhor. Por que não evita? Por que não vai antes de Deus pesar a mão, né? Por que as pessoas têm que pagar pelos nossos pecados? Jesus já pagou o preço lá na cruz, agora as outras pessoas vão precisar pagar por nós? Pelas nossas desobediências? Isso não é preciso, né? Glória a Deus, aleluias. Nós temos Judas, temos Saulo, vários exemplos. Esses são os exemplos de pessoas que não perseveraram, que deixaram a carne vencer o espírito. Mas como nós temos um Deus que ele é muito grande, ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas, nós também temos exemplos de discípulos que perseveraram e venceram a carne, né? Nós temos o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é José, né? José é um jovem que fugiu da tentação. Lá em Gênesis 39, 7 e 12, vai falar sobre José. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. 39, 7 e 12. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Irmão, José perseverou. Creio eu que a mulher de Potifar, que o servo, ele era servo de Potifar, José. Creio eu que era uma mulher muito formosa, uma mulher muito bonita, deveria ser uma mulher muito perfumada. Assim são as bandejas, irmãos, que o inimigo coloca na nossa vida. O inimigo não traz nada de ruim para nós. Ele traz bandejas boas, coisas valiosas, que nós olhamos e os nossos olhos se enchem. Por isso que a gente tem que orar a cada dia, pedindo discernimento de espírito, pedindo perseverança ao Senhor, para que nós venhamos saber e distinguir o que vem do Senhor e o que vem do inimigo, né? José, ele perseverou, ele fugiu, né? É aquela palavra que fala: resistiu o inimigo e ele fugirá de vós. E ele resistiu. Irmãos, na nossa vida nós temos que resistir. Muitas vezes dentro da nossa casa, o inimigo nos afronta, o inimigo quer bater de frente conosco e a gente fica com medo. Não tenham medo, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Quando o inimigo entrar na tua casa, quando o inimigo parar na tua frente, estenda a tua mão e avance, porque ele já perdeu. Nós temos um Deus que está mandando nós avançar nesta noite. É ele que vai recuar. Ele vai recuar da tua casa, ele vai recuar da vida do teu marido, ele vai recuar da vida do teu filho. É ele que vai recuar. Ele vai bater em retirada nesta noite, porque Jesus chegou. Jesus está neste lugar, igreja. Jesus está aqui. Eu posso sentir a glória dele aqui neste lugar. Aleluia, Senhor, tu és grande, Deus. Não deixa o inimigo te afrontar, não deixa o inimigo te entristecer, não deixa o inimigo falar que você não vai conseguir. Olhe dentro do olho dele e fala para ele que ele vai sair, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele vai bater em retirada. Hoje ele vai bater em retirada. Deus está visitando lares aqui nesta noite, aleluias. Deus visita lares aqui nesta noite e diz que o inimigo está batendo em retirada da vida de homens aqui. Aleluia, Senhor, tu és grande, Deus, aleluias. Avance, igreja, avance, não volte para trás. Você já chegou até aqui, não olhe para trás. Não seja como aquele povo do Egito que sentiu saudade de comer pepino, de comer cebola. Deus tem maná dos céus para nós. Deus está derramando maná aqui nesta noite. Deus tem graça, Deus tem poder, Deus dá autoridade para pessoas aqui nesta noite. Deus fala que você vai pisar na cabeça do inimigo. O inimigo já bateu em retirada, porque Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou na nossa vida. Aleluia, Senhor, tu és grande, Deus. Glória a Deus. Nós também, irmãos, temos outro exemplo, que é Daniel, né? Daniel foi um homem que foi jogado na cova dos leões. Foi lançado um decreto que ninguém poderia adorar, que ninguém poderia fazer propósito de nada durante 30 dias. E José, ele não obedeceu, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele foi fiel ao Senhor. E muitas vezes, nós não obedecemos à voz do Senhor. Nós temos medo das consequências. Nós temos medo do que pode acontecer. Do que, ai, Senhor, mas se eu não fizer. Às vezes é no nosso serviço. Às vezes pode ser no nosso trabalho, na nossa escola. Não importa qual seja o lugar.
Mas eu quero te dizer, não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de falar do amor de Deus. Aonde você for, abre a tua boca e fala que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Conta o teu testemunho. O teu testemunho pode alcançar muitas vidas, pode libertar muitas vidas. Às vezes, tem uma vida que saiu de casa e está só esperando ouvir o teu testemunho para Jesus alcançar ele. Seja como Daniel. Daniel perseverou, foi jogado dentro da cova dos leões, mas nada aconteceu. Quantas vezes na nossa vida nós nos vemos dentro de cova? Eu muitas vezes já me vi dentro de poço, dentro de cova, mas hoje eu estou aqui para engrandecer e adorar o nome do meu Senhor, porque Ele me tirou de lá, e assim como Ele tirou vocês também, vocês são prova viva do que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Que nós venhamos ser como Daniel, que nós venhamos perseverar, que nós não venhamos deixar o mundo e o inimigo colocar barreiras e colocar regras sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, não importa qual seja a consequência, Ele dá respaldo, igreja. Pode ir que Ele se responsabiliza por nós. Ele pagou um alto preço lá na cruz, foi um preço pagado com sangue. Foi com sangue, uma demissão, uma advertência, não é nada ao preço que Ele pagou. Pague esse preço que Ele estará contigo na cova dos leões, amém, igreja? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e Ele é um exemplo supremo de superação, de temor, de vigilância. Quando Jesus estava lá naquele deserto, 40 dias, o inimigo foi lá tentar Ele. Você acha que o inimigo não vai na tua casa te tentar? Você acha que o inimigo não vai usar pessoas para te afrontar? Se Ele foi ter um tete-a-tete com Jesus, mas Ele bateu em retirada, porque o dono do mundo, o dono de todas as coisas, estava preparado quando Ele chegou. Ele chegou lá achando que Ele ia falar com Jesus, que Jesus ia se render aos pés dele, mas Ele ficou envergonhado. Ele ficou envergonhado. Essa palavra aqui, é uma palavra que tem cura, que tem libertação. Muitas vezes nós queremos ouvir algo da boca do profeta, mas aqui a profecia está aqui. Essa é a maior palavra. Jesus respondeu o inimigo com esta palavra bem aqui, e o inimigo foi envergonhado. Você também nesta noite envergonhe o inimigo através desta palavra. Não espere palavra do homem. O homem não tem nada para te oferecer. Nós não somos nada, nós somos pó e cinza. Mas Ele tem redenção, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem salvação para você e para a sua casa nesta noite. Aleluia, Jesus, Tu és grande, Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá em Hebreus 4,15 vai dizer... Eu vou abrindo aqui, meus papéis vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, Tu és grande, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lá em Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não teve nenhum pecado. Ele veio como nós. Ele veio como nós para nos mostrar que assim como Ele venceu aquele jugo pesado, assim como Ele venceu as acusações, assim como Ele venceu a dor, assim como Ele venceu aquela cruz, nós também podemos vencer. Nós temos que olhar para Ele e querer ser espelho dEle. Nós temos que querer ser semelhança dEle dia após dia. Semelhança como? Na perseverança, na fé. Saber que nós vamos vencer, que nós somos como Ele. Ele veio, igreja. Ele não teve nenhum pecado. Ele não teve nenhum pecado. Ele sofreu tudo aquilo na cruz. Ele não renegou o Pai dele em nenhum momento. Ele até pede: Jesus, se for da tua vontade, afasta-te de mim este cálice. Mas o Pai não afastou. E ele teve aquilo ali. Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser doutrinados. Tem cálice que Deus não vai afastar de nós, tem cálice que Deus não vai afastar das nossas vidas, não. Tem deserto que você precisa passar, tem tempestade que você vai precisar passar, por mais que o vento está te balançando, o mar está te jogando para um lado e para o outro, você vai ter que passar. Deus não vai
vai afastar esse cálice da tua vida, não. Mas Deus manda te dizer que Ele vai te dar vitória. Para você atravessar. Atravessa esse mar que Deus tem vitória para você. Assim como aquele homem, aquele endemoniado de Gadara, estava daquele outro lado. E Jesus foi atravessar para o outro lado. Jesus estava chegando. O mar se enfureceu. A tempestade se enfureceu. Mas Jesus passou. Jesus passou e Jesus chegou do outro lado. O inimigo se antecipa à igreja da nossa vida. Muitas vezes nós se vemos lá em Pierrot. Pierrot vai falar aqui na palavra do Senhor, que significa beco sem saída. Quando o povo saiu lá do Egito, eles chegaram em frente ao Mar Vermelho. Atrás vinha Faraó e à frente tinha o Mar Vermelho. Eles desesperaram sem saber como é que eles iam fazer. E agora? Chegamos no beco sem saída. Não tem mais para onde ir. Estamos em Pierrot. Muitas vezes Jesus vai te colocar lá em Pierrot. Jesus vai te colocar lá na tempestade. Jesus vai te colocar lá no deserto. Para tu entender que é Ele que é na tua vida. Para tu exaltar e engrandecer o nome dEle. O povo chegou lá em Pierrot e Jesus fez o quê? Abriu o mar e o povo passou. Aí lá vem Faraó cheio de si, endemoniado, né? Que o inimigo, ele é astuto, ele é para frente e foi atravessar também, pensando que Jesus estava com ele. Jesus afogou tudinho lá, fechou o mar, só passou o povo do Senhor. O inimigo muitas vezes vai vir e tu vai pensar que o inimigo vai atravessar junto contigo. Não vai não, Jesus vai afogar ele neste mar bem aí, ó. Ele vai ser afogado, ele vai ser massacrado, vai ser pisoteado, porque só quem tem a graça dele é quem busca ele. É só quem tem intimidade com ele, é só quem busca ele, quem se coloca na presença dele verdadeiramente, quem renuncia ao mundo, quem renuncia à carne, é só quem consegue vencer essa carne, é só quem está em espírito. Quem está na carne vai ficar para trás. Quem estiver na carne vai ser afogado pela tempestade, vai ser afogado pelo mar, vai ficar perdido no meio do deserto. Tem manado o céu para você, igreja. Tem manado o céu. Jesus é o que você precisa na hora que você precisa. A palavra de Deus fala também que Ele é. Eu esqueci agora, igreja, misericórdia. Oh, Jesus. Que Ele é chama de fogo, eu acho, no meio do deserto, né? Que ele é chama de fogo no frio e Ele é vento, não sei. Tem uma palavra assim que fala que Jesus, Ele é o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual é a sua ocasião, eu não sei o que você tem que colocar dentro na presença de Deus, eu não sei como está o seu coração, mas Jesus sabe. Ele é o que você precisa. Mas para Ele ser o que você precisa, tu tem que vencer essa carne bem aí, ó. Tu tem que vencer essa carne que te impede de orar, que te impede de buscar, que te impede de renunciar ao mundo, que te impede de avançar, que te impede, que te faz ter medo do inimigo, que te faz ter medo de falar do amor de Deus, que te faz ter medo de falar quem Ele é, que te faz ter medo de falar as coisas grandiosas que Ele já fez na tua vida, que te faz ter medo de falar quão grande Ele é. Abra a tua boca e fale do amor dEle. Vença essa carne, fortaleça o teu espírito. Aqui nesta palavra aqui, ó, a profecia está aqui. O homem não é nada, mas a profecia está aqui. Aleluia, Senhor. Tu és grande, Deus. Eu coloquei aqui alguns exemplos de como nós podemos fortalecer o nosso espírito para que nós venhamos vencer a nossa carne, né? O primeiro é vigiar os nossos pensamentos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus venha blindar os nossos pensamentos. Muitas vezes nós nem queremos fazer algo que o inimigo tem colocado, mas o inimigo fica ali na nossa mente jogando dados, jogando tristeza. Muitas vezes é um dado que a gente pensa que o irmão não gosta da gente, que a gente pensa, o irmão não me deu a paz do Senhor, é porque ele não gosta de mim. Hoje a pastora não falou direito comigo, é porque ela está triste comigo. Blinda a sua mente, pede para Deus, Senhor, me dê perseverança. Blinda a minha mente, Pai, contra as investidas do inimigo. Senhor, me faz perseverante. Senhor, me ajuda a vencer, Senhor, essa carne, papai. Lá em Filipenses 4:8 vai falar. Aleluia, igreja. Vou abrir aqui. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus. Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pense nas virtudes, pense no amor do Senhor, pense nas coisas boas.
Quando o irmão não te der a paz do Senhor, vai lá você e dá a paz do Senhor para ele, porque às vezes ele está desapercebido. Quando você vê que o irmão está triste, não pensa que ele não quer falar com você, não. Vai lá, abraça ele, ora por ele. Fala: o que foi, meu irmão? O que é que você tem? Você está passando alguma prova? Fala para mim que eu vou te ajudar. Mesmo que você não consiga ajudar, mas ore por ele. Clame pela vida dele. Seja proativo, se mostre para os seus irmãos. Mostre que você está aqui para ajudar. Não vai para a tua casa entristecido, com a tua mente cheia de tristeza. E o inimigo colocando tristeza, colocando que o irmão não falou com tu, porque tu é a menor daqui da casa. E ele é o maioral e tu é a menorzinha. Não se sinta a menorzinha, não. Se sinta grande, porque aqui tem lugar para todos nós. Aqui é a casa do Senhor. Nosso papai tem lugar para todos nós. Lá no céu tem lugar para todos nós. E aqui também neste lugar. Sinta-se bem, sinta-se à vontade. Sinta-se grande aqui dentro da casa do Senhor. Nós somos filhos, igreja. Qual é a mãe, qual é o pai que não vai dar o melhor para o seu filho? Qual é a mãe que não vai fazer o melhor pelo seu filho? Nós somos filho dele, ele vai fazer o melhor por nós. Então, sinta-se bem aqui neste lugar, glória a Deus, aleluia, Senhor. O segundo tópico aqui que eu coloquei é orar sem cessar, né? Em 1 Tessalonicenses 5,16 vai falar: recomendações gerais. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não extigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Né? Que foi o que José fez. José fugiu da aparência do mal. Que era a aparência do mal? A mulher bonitona, ela era feia? Ela era uma aparência de pessoa mal? Não, mas tinha algo de mal nela. Ele teve discernimento de espírito. Então nós temos que pedir para Deus todos os dias que Deus venha nos dar discernimento de espírito para que nós venhamos fugir da aparência do mal, né? Às vezes uma pessoa ali, um amigo que a gente pensa que não tem maldade nenhuma, é aquele amigo bem ali que vai te levar à ruína. É aquele bem ali que o inimigo está escondido. Muitas vezes na nossa vida o inimigo está escondido em pequenas coisas. São pequenas coisinhas que a gente fica apegado a pequenos pecados. Não tem pecadinho, pecadão não, igreja. Tudo é pecado. Então a gente tem que pedir a Deus: Senhor, me liberta de tudo que não provém de Ti. Não importa o que seja. Blinda a minha mente, blinda os meus ouvidos, blinda os meus olhos, Senhor. Me faça ter perseverança para que eu venha fugir da aparência do mal. Glória a Deus. Foi alimentar-se da palavra de Deus. Lá em Salmo 119, 11, vai falar assim: a tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, isso aqui, igual eu falei, isso aqui é ouro. Essa Bíblia aqui, quando a gente começa a ler ela, tem tanta coisa aqui, é tanto aprendizado. Eu mesmo, depois que eu vim para cá, eu tenho aprendido muito com você, pastor. Toda pregação sua aqui, eu saio daqui pensativa, e chega lá em casa, eu vou ler a palavra e falo: Senhor, é verdade, nunca tinha visto essa palavra. E Deus vem ministrando na minha vida, e eu venho me falando: Senhor, é mesmo, eu estou fazendo, eu estou errando, e eu quero ser diferente, eu não quero fazer isso aqui mais não. Então, essa palavra aqui, ó, guarda ela no teu coração. Leia ela pelo menos um pouquinho. Um dia, eu estou falando aqui para vocês, igreja, mas eu não fico lendo não, viu? Eu estou aqui falando, eu sou uma abençoada de Jesus, eu estou aqui é pela graça de Deus. É uma luta muito grande para me ler essa palavra aqui. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que quando isso aqui tiver gravado na tábua do meu coração, minha filha, o inimigo pode vir, que ele vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Então, igreja, guarda essa palavra no teu coração. Não é fácil a gente tirar um minutinho para a gente ler essa Bíblia aqui, não. Não é fácil, às vezes a gente lê um capítulo, fala assim: eu vou ler um versículo todo, um capítulo todo. Você não lê nem 2 linhas. Aí você esquece, você vai mexer no celular, você vai fazer uma coisa. Acontece comigo, mas vamos perseverar, vamos entrar em propósito para que nós venhamos aprender com essa palavra aqui, para que nós venhamos gravar ela no nosso coração. Sabe por quê? Isso aqui é bagagem, que nós temos para quando o inimigo vir ao nosso encontro, nós fazemos igual Jesus lá no deserto, nós temos ela gravada aqui no nosso coração. Não só o inimigo, muitas vezes o inimigo vem disfarçado aí, essas pessoas aí que falam que é ateu, que falam que é não sei o quê, que não acredita em Deus. Tu pode provar tudinho para ele aqui, ó, bem aqui nessa palavra, bem aqui, ó.
Aí eu quero ver. Eles ficam tudo envergonhados. E o inimigo vai bater em retirada. Nós vamos ser Jesus lá no deserto e eles vão ser o inimigo. Vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, igreja, é isso, que nós venhamos sempre andar no Espírito, né? Que nós venhamos sempre ter perseverança no Senhor, que nós não venhamos se esquecer desses tópicos, que nós venhamos andar em tremenda vigilância, em tremenda oração, que nós venhamos guardar essa palavra aqui no nosso coração, que nós venhamos ir avante. Toda vez que o inimigo vir ao teu encontro, avance, não recue. Não corra dele, é ele que vai correr de você. Vai falar, essa aí tá doida, hoje essa daí tá que tá. É isso, seja essa pessoa, busca o Senhor verdadeiramente, envergonha o inimigo, sabe por quê? Tem pessoas aí te olhando, ó. A gente pensa que as pessoas não estão olhando a gente. Eu mesmo lá em casa, se eu fizer qualquer coisa de errado, meus filhos já falam, eita mãe, vou falar pro pastor. Eu falo, eita Jesus, misericórdia. Eita Jesus, é aqui dentro de casa mesmo, não precisa nem você ir pro mundo. Não precisa nem você estar aí fora. É, porque os próprios de dentro de casa. Por quê? Porque eles já sabem. Mas também quando alguém fala que eu fiz alguma coisa de errado, sabe o que eles falam? Minha mãe não. O meu pai faz, mas a minha mãe não faz não, porque ela é da igreja. Então a gente tem que ser exemplo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos o brilho deste lugar. Nós que vamos trazer alegria para este povo aí que está tudo triste aí, ó, na depressão, na angústia, tudo cheio de inimigo, aí o inimigo tomando posse da vida das pessoas, pessoas se suicidando aí, ó. Mas quando nós chegarmos com essa palavra bem aqui, ó, gravada no nosso coração, quando nós chegarmos com a vigilância, com a perseverança, com a oração e com a autoridade que o Senhor derramou lá do céu sobre nós, com a graça dele, porque nós não somos nada, nós somos pó e cinza, mas é a graça dele que está sobre nós todos os dias. O inimigo vai bater em retirada. E para nós concluirmos, vou falar aqui, vigiai e orai, pois o Espírito que habita em nós é forte o bastante para vencer o que o mundo oferece. O mundo tem tantas coisas aí para oferecer para nós, mas o mundo não tem a paz que nós temos de chegar na nossa casa e deitar, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a luta. Muitas vezes é você abrir um armário e ver que não tem um leite, teu filho vai acordar de madrugada ou vai acordar de manhã e tu não tem um leite para dar para ele, mas tu deita em paz porque tu sabe que o teu Jesus vai prover. Eu vivi muito isso na minha infância. Minha mãe era uma mulher de oração, minha mãe é uma mulher muito usada por Deus, hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor, está lutando para voltar, mas eu lembro muitas vezes que nós não tínhamos nada. E a minha mãe entrava para dentro do quarto, se ajoelhava, ou então ela ali lavando a roupa dela, ela lavando roupa naquele tanquinho no tanque, e ela começava a orar, e meu irmão ficava falando que estava com fome, que eu tenho um irmão abençoado, que só vivia falando que estava com fome, o menino o tempo todo com fome. E aí o menino falando que estava com fome, minha mãe falava assim, espera que Jesus vai prover. Quando pensava que não chegava alguém com compra de leite, de biscoito, de verdura, de carne, e Jesus tinha, muitas vezes Deus usava até os ímpios. Minhas irmãs eram abençoadas de Jesus, eu creio que Deus está alcançando, já alcançou um, eu creio que a outra também vai ser alcançada. Tinha muito conhecimento com quem era envolvido com coisas erradas, quando pensava que não, chegava os malas lá em casa com um saco de compra, com dinheiro, com pacoteira de dinheiro, falava, ó, dona Andréa, vai lá, compra uma carne, compra um biscoito para os meninos, vou ali buscar um sorvete para os meninos. Então, Deus, ele é o provedor da nossa vida, né? Não basta, a gente tem que vencer o que o mundo oferece, né? O mundo pode oferecer aí coisas fantásticas para nós, mas isso vai fazer a gente perder o nosso galardão lá no céu, o nosso passaporte para entrar, para entoar cânticos lá, né? Quantos aí querem conhecer esses profetas, Eliseu, Elias, quer conhecer Davi? Eu quero. Glória a Deus, meu sonho é conhecer Elias e Eliseu. Eu falo, meu filho, como é que tu foi naquela carruagem de fogo, pelo amor de Deus? É meu sonho. Então, se vocês querem, não aceitem, não queiram a bandeja que o inimigo tem. Muitas vezes a bandeja é boa, a gente pensa que é algo bom, mas Jesus tem algo muito maior. Às vezes o inimigo quer te dar um palho e Jesus está vindo com a Mercedes, aí tu não tem nada, tu tem só uma bicicleta, aí tu fala assim, vou pegar esse palho aqui mesmo, porque eu só tenho uma bicicleta. Porque tu não espera, aí quando pensa que não, tu só vai ver lá, ó, Jesus passeando com a Mercedes e tu andando lá de palho, porque tu não esperou, tu não perseverou, tu não vigiou, tu não orou para pedir discernimento para Deus. Então não queira as oferendas do inimigo. Quando alguém te oferecer algo, quando tiver algo para a sua vida, ora ao Senhor, pergunta se é isso mesmo que ele tem para ti. Muitas vezes ele vai demorar para responder, que comigo ele demora, viu? Eu falo, Jesus, é isso, eu vou, e ele não me responde, eu falo, meu Deus, misericórdia, e agora? O que eu vou fazer? Mas a gente persevera, e quando Jesus entrega, é algo grandioso.
É o que Deus tem feito na minha vida. Eu estava ali no estúdio e eu falei naquele dia que eu consegui ir para outro lugar. E Deus fez um reboliço na minha vida, que eu consegui arrumar lá, já arrumei. Toda hora eu compro um tem, boto o outro, compro o outro, troco o outro. Falei, eita Jesus, é só a graça de Deus mesmo. Me pergunta de onde que foi. Falo, não sei não, Jesus, só sei que foi aparecendo dinheiro e eu fui fazendo. Porque Deus tem algo maior e melhor para nós. Né? O que Deus tem para nós é lindo, é grande. O que Deus tem para você é vitória. O que Deus tem para ti é galardão. O nosso galardão não está aqui na terra não, igreja. O nosso galardão não está aqui não. O nosso galardão é lá no céu. Muitas vezes a gente se entristece porque nós não temos o reconhecimento. Nós não temos galardão. Muitas vezes a gente quer reconhecimento dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério. E nós não temos. Mas o nosso galardão não está aqui não. Quem está recebendo galardão aqui na terra pode esperar. Você não vai encontrar ele lá no céu não. Porque aqui não tem galardão para nós não. Aqui tem cruz. Aqui tem luta. Aqui tem deserto para a gente atravessar. Sabe por quê? Porque é só no deserto que o nome do Senhor é exaltado. É só no deserto que o nome do Senhor é glorificado. É no deserto que nós vamos olhar e falar assim, Senhor, é só tu mesmo. Só o Senhor pode me tirar deste lugar. É no deserto que nós vamos se prostrar verdadeiramente diante da presença do Senhor. Vamos colocar nossa carinha lá no pó e se humilhar. A gente pensa que os humilhados vão ser exaltados. Não, é os que se humilhar. Se você estiver na bênção, só na bênção, tu vai se humilhar na presença de Deus, para quê? Está tudo bem, Deus está te dando sua vitória, Deus está te dando sua bênção. Então tem que ter cruz, tem que ter deserto, tem que ter mar, tem que ter tempestade. A gente precisa atravessar. A gente precisa atravessar isso aí. Vamos atravessar esse mar, vamos atravessar essa tempestade em vigilância, em oração. Vamos vigiar cada dia mais e mais. Deus está cobrando vigilância de nós, igreja. Deus tem falado aqui em vários cultos para a gente vigiar, para a gente perseverar, para a gente orar. Então é sinal de que nós ainda não estamos orando o suficiente. Né? Eu mesmo sou uma que não estou orando o suficiente. Jogo uma madrugada assim, na outra eu não consigo acordar. Mas estou perseverando. Na que eu não consigo acordar, eu vou orar de manhã, Jesus. Se eu acordar às 5 horas da manhã, eu oro. Se eu acordar... E é isso. É perseverar. Não é a gente ser perfeito. Não é a gente fazer tudo perfeito, porque perfeito é só Ele. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós vamos ter falhas mesmo. Nós vamos pecar ali. Mas a gente vai se consertar, se analisar, olhar para dentro de nós e pedir discernimento para o Senhor, pedir perseverança para o Senhor, pedir direção para Deus. Falar, Senhor, me direciona. Eu não quero ser essa pessoa não, Jesus. Eu fiz isso, mas eu não quero fazer isso não. Senhor, me ajuda. É ser humilde diante da presença do Senhor. É reconhecer que você errou. Se você errou com seu irmão, se você errou com seu esposo, com sua esposa, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe. É você reconhecer. Dói. Muitas vezes a gente tem um ego. O inimigo fica nos amarrando ali no nosso ego, no nosso orgulho, mas é porque ele sabe que quando nós quebrantarmos o nosso orgulho, quando nós deixarmos o nosso ego de lado, a graça do Senhor vai estar sobre nós. E grande será o que Deus vai fazer nas nossas vidas, amém? E é essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu agradeço a minha rica oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, engrandecendo o nome do meu Deus, porque Ele é lindo e maravilhoso, amém? Glória a Deus.